Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do podcast Sopro de Luz, Inspirando Almas. É com imensa alegria que damos início a mais um momento de luz, reflexão e aprendizado. E o nosso agradecimento sincero, já dou de cara, a cada coração que se une a nós neste momento. A sua presença é muito importante, ainda que silenciosa, ela é preciosa e ela fortalece essa corrente de fé, estudo e amor. Quero agradecer também às rádios que estão retransmitindo este podcast, que é em Portugal, canal Paulo de Tarso, e no Mato Grosso do Sul, o Recanto da Prece. Nossa gratidão por estarem conosco nesse momento de abertura, nesse momento de aprendizado e reflexão. Gratidão a vocês. E aí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo espírita, que, como sempre, nos convidará a mergulhar em um tema profundo e revelador, que é o capítulo 6. Não, quer dizer, desculpa, é o capítulo 9, item 6, a afabilidade e a doçura. E para falar conosco sobre esse tema tão lindo e gracioso, nós convidamos um queridíssimo jovem que vem lá da cidade de Catu, que é no interior da nossa amada Bahia. No momento, ele está morando em Lauro de Freitas, mas olha só que engraçado, e ele ainda faz parte do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, na nossa querida Pojuca. Então, temos esse triângulo baiano aí, onde vem o nosso querido Rodrigo Oliveira. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Sopro de Luz, Inspirando Almas. Bom, bom dia aqui para quem é do Brasil, né? Boa tarde para quem é da Europa. Obrigado, Sheila, por essa oportunidade de estar aqui com vocês para um momento de aprendizado, né, conjunto. E vamos começar nesse trabalho que é bastante importante para as pessoas, para o aprendizado, para o desenvolvimento e evolução de cada indivíduo. Gratidão, nós é que agradecemos a sua participação nesse momento que para a gente é tão especial. Gratidão, Rodrigo. Bom, e a gente sempre gosta de começar com uma prece. E eu peço para você fazer essa prece para a gente de abertura, para que os nossos corações possam serenar e já entrar no clima de aprendizagem de hoje. Pronto, então, para iniciar, vamos fechar os nossos olhos, né, para nos conectarmos com as fontes maiores, realizando 3 respirações bem profundas, inspirando pelo nariz, segurando e soltando pela boca. Mais uma vez. Amado Mestre Jesus, esteja conosco nesse momento, nos ensinando, nos auxiliando, nos guiando, Mestre, nessa jornada de evolução, rumo à fonte que nos criou, Deus Pai, misericordioso, soberanamente justo e bom. Mestre, olha por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em desafios, para que eles se fortaleçam, nos dá força também, Mestre, para resistir, para seguir em frente, enfrentando todos os medos, nos guiando pela fé que nos ensinaste, amando uns aos outros como nós nos amamos, assim como você, Mestre, nos ensinou. Muito obrigado. Esteja conosco, hoje e por tudo sempre. Que seja conosco, hoje e sempre. Gratidão. Bem, e agora que a gente já deu aquela serenidade, aquela serenizadazinha, então eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre hoje afabilidade e doçura. Jesus nos convida a
compreender que a verdadeira verdade e a doçura não são ornamentos da fala, mas são expressões vivas de um coração pacificado pelo amor. Quantas pessoas a gente não conhece que a sua voz em doçura derrama mel, mas o seu coração tem tanto fel que essas palavras que são ditas com voz doce e suave são piores e mais ferinas do que o dardo ou uma flecha de um arco. E aí, Jesus vem e diz exatamente ao contrário. A gente tem que encher o nosso coração de doçura, de amor, de carinho, para a gente poder colocar isso para fora. Porque, como ele bem nos disse, a boca fala do que o coração está cheio. E é disso que o nosso querido Rodrigo vai falar com a gente hoje. Rodrigo, fique à vontade, o palco te pertence. Muito obrigado, Sheila. Que o Mestre Jesus, então, nos guie, nos ilumine nessa nova jornada de aprendizado e de conhecimento. Então, como você já disse, a gente vai falar um pouco sobre esse tema bastante interessante, que é a afabilidade e a doçura. Esse tema, que é o item 6 do capítulo 9, né, como você já mencionou, em que é mencionado duas bem-aventuranças de Jesus naquele sermão famoso que a gente conhece, que é o Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque esses serão chamados filhos de Deus. É interessante essa mensagem, né? Porque quando a gente começa a refletir sobre Jesus e a gente ouve as mensagens que ele nos coloca, né? As pessoas às vezes decoram de cor e salteado aquelas mensagens, mas o desafiador para nós é colocar em prática, né? É colocar isso na mão na massa, né? Justamente fazer acontecer tudo aquilo que ele nos ensinou. E aí é que a gente se pega. Mas essa mensagem que o mestre nos coloca, né? Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, é um recado bastante claro que o mestre nos deixa, mas também é uma promessa. A promessa de que a condição para que nós continuemos aqui, esse planeta maravilhoso que estão vendo aqui atrás, planeta Terra, é a mansidão. É uma das condições para nossa permanência aqui. Ah, Rodrigo, mas por que que ela é uma condição para nossa permanência aqui? Porque o planeta Terra, ele é um planeta que está em fase de transição, como a gente bem sabe, né? É um planeta que hoje é um planeta de provas e expiações e que passará a um planeta de regeneração e futuramente um planeta feliz. Mas a gente sabe que esse processo de transição é bastante complicado. O planeta de provas e expiações, como o próprio nome já diz, né, é um planeta em que se expia aquilo que nós plantamos lá atrás e agora nós estamos colhendo de nossas ações, de nossas próprias ações. É a lei de causalidade, causa e efeito, que eu vivo dizendo, né? Quem não conhece essa lei e é espiritualista já pode reencarnar novamente, porque é uma lei que a gente precisa estar sempre nos orientando às nossas ações aqui no planeta Terra. E, além de ser um planeta de expiações, daquilo que nós fizemos em vidas pregressas, ela também é um planeta de provas. Então, é um planeta em que nós somos colocados, como o próprio nome diz, à prova. É engraçado que na escola, né, a gente passa por essas etapas, né? Chega aquele período de prova, de ver o boletim, ver se a gente passou de ano, e justamente a gente também passa por esse processo aqui, na vida física, né? Em que nós somos colocados à prova. Quando estamos no mundo espiritual, a gente, quando a gente é um pouco mais ajuizado, a gente, lá nos planos das colônias espirituais, nós estamos ali vivendo e convivendo com espíritos que são, vamos dizer assim, um pouco mais harmonizados, e aí são ditos espíritos bons. Mas ser bom entre os bons é fácil, né? Quando a gente é tratado com educação, quando a gente é tratado com gentileza, ser bonzinho, ser educado, ser gentil, ser afável e doce é muito fácil. Mas ser bom entre os maus, aí é mais difícil. E aí a gente encarna no mundo físico, no planeta Terra, na terceira dimensão que nós chamamos, e vivemos aqui com espíritos de diferentes graus de consciência, porque é isso que nos diferencia, né?
o grau da nossa consciência sobre a vida, sobre a existência, sobre quem é Deus, sobre o que é Deus e sobre quem somos nós. Então, aqui na planeta Terra, nós temos o trabalho, né, de vivenciar essa experiência com espíritos que ainda não estão esclarecidos e espíritos mais elevados, com os quais nós aprendemos muitas coisas, muitas lições. E nessa convivência que nós temos, é difícil, às vezes, se manter bonzinho. Quando pisam no nosso calo, né? Quando afetam e ferem o nosso orgulho, ou quando nos contradizem de alguma sorte, essas coisas nos afetam. E aí aquela bondade, aquela afabilidade, aquela doçura toda se desmancha como açúcar, né? E o que fica, muitas vezes, é o que realmente estamos ali escondendo por trás. E é importante a gente trazer essa reflexão, porque, como eu já disse, o planeta Terra é um planeta em transição. E sendo ele um planeta em transição, é um planeta que passa por muitas dificuldades no processo de transição. É que nem uma obra que a gente faz em casa, né? Um processo de reforma. Quando a gente está reformando as coisas, o que acontece? A gente bagunça tudo e fica tudo uma confusão. É pó para todo lado, é móveis em lugares que não deveriam estar, é sujeira, é bagunça. E aí, nesse estado de coisas, muitas vezes nós encontramos um ambiente propício para vacilar e para justamente colocar à prova a nossa bondade, a nossa doçura, a nossa afabilidade. Então, isso que a gente enxerga no mundo atual é algo bastante interessante e importante. E na questão 932 do Livro dos Espíritos, né, Kardec faz uma pergunta bastante interessante aos espíritos, nos perguntando, né, o seguinte: por que que os maus prosperam na Terra e os mansos muitas vezes não têm o básico para sua subsistência? E aí os espíritos nos respondem que os maus são bastante audaciosos. Audaciosos é uma palavra interessante porque denota coragem, destemidos, ou seja, não tem medo. E muitas vezes a maldade, aquilo que nós chamamos de maldade, que nada mais é do que a ignorância das pessoas, ela fala alto mesmo, grita às vezes. E é o que nós vemos muitas vezes na sociedade, né, nas notícias que a gente recebe, e nós nos impactamos, nos chocamos com essas questões. Mas o que é importante é que, nesse processo, nós aprendemos a sermos melhores. Essas pessoas que estão hoje amedrontando outras e que causam esse pânico, esse terror, são pessoas que querem manter esse status quo do planeta como provas e expiações. Mas a gente sabe que a lei do progresso é soberana. A lei do progresso é uma lei universal. E, além disso, a promessa que Jesus nos faz, né? Os mansos herdarão a terra. Porque é uma lei que é imparável. Então, no dado tempo e no momento certo, as coisas vão progredir e o mundo se tornará regenerado. Quando aí a lei da justiça, do amor e da caridade forem uma lei que seja praticada por todos. E aqueles que não se afinizarem com essa lei, né, de justiça, de amor e de caridade, serão, infelizmente, afastados, serão exilados do nosso planeta, assim como nós, em outro momento, já fomos exilados. Em grande maioria, grande parte de nós, não somos do planeta Terra originalmente. Viemos de outros orbes também, porque não nos adequamos ao processo de evolução desses orbes e estamos aqui para vivenciar novamente, repetir a nossa lição e assim, quem sabe, aprender e poder progredir junto com a casa planetária. Mas aqueles que não sintonizarem nessas novas vibrações que vão nos chegando, nesse novo processo de evolução que nós somos convidados, eles, infelizmente, terão exilados. E ali, a partir do afastamento dos maus, aí sim, os mansos herdarão a terra. Então, nenhuma pessoa está imune à lei de causalidade. E é isso que faz a gente entender que essas pessoas que hoje bradejam e trazem esse transtorno, um belo dia, infelizmente, serão convidadas
a uma nova escola, para novas oportunidades. E nos fala ainda, os espíritos, que os bons são tímidos, mas que se quisessem, os bons prevaleceriam. Então, muitas vezes, nós temos bondade no coração. Nós queremos e desejamos firmemente sermos bons, mas nos calamos, nos silenciamos, nós não nos posicionamos. E nós agora estamos vivendo justamente um momento crucial, que é um momento de transição planetária, onde disse o Mestre Jesus, a separação do joio e do trigo. O joio e o trigo são plantas que são parecidas e que, em dado momento do crescimento dessas plantas, é possível realizar a separação dessas duas plantas. E é justamente esse o momento, o ponto que nós nos encontramos, o ponto dessa separação. É o ponto em que as pessoas já não têm mais medo de ser quem são, de dizer plenamente, a plenos pulmões, o que são. Sejam elas egoístas, que não querem se preocupar com o próximo, que não se interessam pelo bem do coletivo e apenas de si mesmo, mas também nós vemos aí as expressões de bondade através das ONGs, através dos trabalhos voluntários, mundo afora, que nos permitem observar o bom e o belo se manifestando. E aí está a escolha, os caminhos que se colocam a nossa adiante. E nós devemos escolher um desses caminhos. Porque uma hora o planeta passará a ser um planeta de regeneração, sim ou sim. Sim ou sim. E como disse, né, Jesus, em uma de suas parábolas, falando ali do rei que convida os convidados, né, para a festa de núpcias do seu filho, e esses convidados muitas vezes o rejeitam, não vão à festa. Então o rei manda que convide-se todos, sejam eles bons ou maus, para a festa. Mas, para entrar nas bodas, né, de núpcias do filho, o rei ele exige que as pessoas estejam vestidas da roupa nupcial. E a roupa nupcial, o que será, né? A roupa nupcial é aquilo que o mestre nos ensinou no seu mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, mansidão, pacifismo, afabilidade, a doçura, elas são expressões, são virtudes que são expressões da virtude maior que o mestre nos ensina, que é a da caridade. E os espíritos ainda colocam mais, né? A fraternidade. Porque muitas vezes a gente fala de caridade e a gente se coloca numa posição superior, né? Nós somos os anjos de candura que vai ali auxiliar ou vai ajudar uma outra pessoa que está ali precisando. Mas a verdade, meus amigos, é que nós temos que nos vermos como irmãos, fraternos. Somos de igual para igual. E que a minha felicidade, ela depende da felicidade daqueles que me cercam. Como é que eu posso ser feliz se eu vejo que um irmão que está ali ao meu lado precisa de um auxílio? E esse auxílio não é material necessariamente. É um bom dia, tudo bem, como vai? Como você está? Quer compartilhar comigo um problema que você esteja enfrentando? Se você está ali, se você encontra uma pessoa em sofrimento, é um ouvido que a gente dá. Às vezes até dentro de casa, nossos pais, nossas mães, que depois de mais velhos se tornam bastante solitários. E muitas vezes nós, filhos, não temos o tempo da atenção, o cuidado de ouvir e de estar atentos àquilo que nossos pais têm a dizer. Um dia desses eu estava perguntando ao meu pai, o que é que poderia te fazer feliz, né? Tentando conversar com ele. E ele falou algumas coisas, mas de maneira geral, no final da nossa conversa, ele disse: obrigado por ter me ouvido. Obrigado por ter me ouvido, porque eu estava precisando conversar. Então, não são exigidos de nós gestos maravilhosos. Ah, Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo, Chico, não é exigido dos espíritos que nós sejamos esses espíritos evoluídos, porque eles já chegaram num patamar de consciência muito mais elevado.
porque caminharam e vieram aqui em missões, literalmente missionárias, para nos ensinar como professores. Mas o nosso maior mestre e guia, como dizem os espíritos, é o Mestre Jesus. Nós todos somos aprendizes. Somos seres que são falhos. Muitas vezes, nossa afabilidade e nossa doçura, ela se restringe a uma educação polida, a, como diz os espíritos, né, um verniz social. A gente pega literalmente o nosso rosto, coloca uma máscara de que nós somos bons, de que nós somos gentis, mas em casa, com nossos íntimos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, filhos, avós, nós somos verdadeiros tiranos. Nós queremos dizer aos outros o que deve ser feito, controlar todo mundo, e se não seguir as nossas regras, nós então bravejamos, batemos na mesa e dizemos: opa, aqui não. E aí nós nos pegamos numa tremenda incoerência. Porque lá na casa espírita, ou no meu trabalho, ou na sociedade, eu sou bastante gentil. Mas em casa, onde estão, como diria também os espíritos, os nossos maiores arquirrivais, inimigos do passado, que estão ali para nos conciliar, né? Então, é bastante curioso como a gente deixa, às vezes, essas coisas acontecerem sem nos apercebermos. E tudo isso precisa de uma coisa bastante interessante: o reconhecimento, a responsabilização. Ah, Rodrigo, mas eu sou a pessoa mais terrível do mundo, eu saio por aí brigando com todo mundo, saio batendo todo mundo, eu sou uma pessoa terrível. E eu carrego uma culpa enorme por isso. Mas a culpa, gente, é que nem aqueles desenhos animados onde tem a prisão, sabe? E tem aquela bola de ferro que o personagem fica e não consegue ir para lugar nenhum, só fica rodando em círculos. A culpa é isso. Eu me sinto culpado e fico ali, estagnado. Mas o universo, gente, é um movimento. Esse planetinha aqui que vocês estão vendo, entre muitos outros que estão aqui, ele está em movimento em relação a si mesmo, em relação ao Sol, em relação ao universo. Ele não está parado, nós não estamos parados. O nosso próprio corpo está se movimentando. O coração está pulsando, o sangue está fluindo, as células de defesa estão ali, sempre ativas, então tudo está em movimento. Nós não podemos ficar estagnados por uma culpa. Nós precisamos, sim, sermos adultos, crescer, de fato, e reconhecer nossos erros. Errei, fiz a coisa errada, falei alto, fui agressivo, fui prepotente. Mas, a partir desse reconhecimento, se responsabilizar e querer reparar, querer ser diferente. Esse é a primeira etapa. É querer ser diferente. Como disse, né, o gato para Alice, né, Alice no País das Maravilhas, quando vai lá e está entre vários caminhos a seguir, e ela encontra o gato, né, do personagem do livro, e o gato pergunta: Alice, para onde você quer ir? E ela diz que não sabe. E o gato diz o quê? Ah, então qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Mas para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente precisa se conhecer. Muitas vezes a gente acha que se conhece, mas não se conhece. A gente não sabe aquilo que precisa ser melhorado. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta nos apontam. Dizem: Rodrigo, você está tendo comportamento X. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Nosso orgulho fala mais alto. Nós não deixamos nos atentar pelo aquele recado que está sendo dado. Porque se nós fôssemos anjos de candura, pessoas maravilhosas e perfeitas, as pessoas teriam do que se queixar da gente? Não, né? E a gente tapa os ouvidos, não quer mudar. E aí chega a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Nós não queremos ser a Gabriela. Nós queremos mudar. Porque o que não muda se perde no tempo. Tudo na vida é mudança. Se sua vida não mudou nada desse ano para o ano passado ou para 10 anos atrás, se você não mudou alguma coisa na sua vida desse ano para 11 anos atrás,
a sua vida está estagnada. E só você é personagem, não coadjuvante, mas protagonista da sua própria vida para decidir o caminho que deve ser seguido. Você não é Alice. Você sabe onde você quer chegar. E se sabe onde quer chegar e quer se aperfeiçoar e se melhorar, é preciso se responsabilizar. É preciso parar para ouvir os outros. Ah, Rodrigo, mas fulano está dizendo que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Ele está certo? Não, você precisa ouvir. E daí, refletir, como diria Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Refletir sobre as nossas ações e ver, poxa, realmente, isso aqui faz sentido. Mas isso aqui que ele disse não está fazendo muito sentido. Mas a gente precisa estar atento, porque se mais de um está falando, será que a gente está ali tentando nos enganar? Às vezes a gente até consegue nos enganar, mas a gente não consegue enganar a nossa consciência, não consegue enganar a Deus. Então, é preciso responsabilidade. E a relação com o outro, o estar com o outro em família ou em sociedade, é a nossa grande escola. Bem disse Jesus, né? Onde um ou mais, melhor, perdão, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não falou um, ele falou dois. Por quê? Porque ali nesse processo é que é possível a caridade. É ali nesse processo que é possível o respeito, a tolerância. É ali nesse processo que é possível a afabilidade. Mas não pode ser limitado a um lugar, a um contexto social. Tem que ser em todos os lugares. É preciso coerência. É preciso coerência. Para aí, então, nós alcançarmos o grande objetivo da vida, que é só um, gente. Às vezes a gente se pergunta tanto, né, qual o nosso objetivo de vida, mas o objetivo de vida é só um, que é evoluir. Só esse. Evoluir para que nós consigamos retornar para a fonte que nos criou. Ah, Rodrigo, mas eu não sei o que fazer. Aquilo que mais te chama a atenção. Seja ele cuidar de um idoso, seja ele cuidar dos pais que já estão mais envelhecidos, seja ele cuidar da natureza, do meio ambiente, seja ele cuidar de outros matizes que estão ali precisando de gente para trabalhar, porque são muitos os chamados, como diz Jesus, e poucos os escolhidos. Poucos se escolhem para o trabalho, poucos se escolhem para melhorar quem são e se tornarem, enfim, mais afáveis, mais doces, porque essas virtudes, elas são virtudes que vêm de um processo muito mais profundo, que é esse processo de mudança interna. Esse processo em que nós nos tornamos pessoas melhores. E com isso, nos tornando pessoas melhores, expandimos a nossa consciência e passamos a viver um caminho de mais felicidade. Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas por que eu quero evoluir, né? Para que serve isso? Porque se nós somos mais conscientes, tomamos decisões melhores. Tomamos decisões melhores e vivemos vidas melhores, mais bem vividas. Aproveitamos mais a vida. Quantas vezes passamos o tempo desperdiçado, e não aproveitamos a beleza da vida, a beleza que uma manhã tem para nos mostrar, um entardecer, uma árvore, o simples fato de nós conseguirmos respirar, ou a brisa do mar, ou então um cantar dos pássaros, muito mais raro hoje em dia nas grandes cidades. Então, vamos em frente, vamos seguir mudando rumo a esse processo de evolução. E Sheila, você, o que você acha desse nosso tema interessante, né? A afabilidade e a doçura? Amada, eu acho tanta coisa, e você falou tanta. Foi tão pontual já em tantas coisas que a gente fica até dizendo o que é que a gente ainda pode falar, né, sobre o tema. Mas algo que você disse que me tocou profundamente foi quando você falou das pequenas coisas, né? Que a afabilidade, a doçura, ela não tem necessidade de nada grande. Hoje em dia a gente vive num mundo em que todo mundo quer o grande, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser influência, todo mundo quer falar, né? Mas quantos querem ouvir? Né? Então, essa coisa do ouvir
Ninguém está mais se ouvindo. O adulto não escuta a criança não escuta o adulto, o jovem não escuta ninguém, e todo mundo berra, e a gente vive num mundo barulhento, um mundo com muitos barulhos, mas a gente se pergunta, quem vai me ouvir? Quem eu vou ouvir? Então veja que as pessoas mais afáveis e doces que a gente conhece são as pessoas que sabem ouvir. Saber ouvir é uma arte. É uma arte de saber serenizar, me colocar um passo atrás e ouvir você. Ouvir você não somente com meus ouvidos, mas com meus olhos, com minhas mãos, com todo o meu ser. Porque você também fala com todo o teu ser. O jeito calmo, sereno que você está falando aqui com a gente, e eu aqui ouvindo você. A tua voz, o tom certo. Poxa, o que ele está me dizendo? Porque quando a gente fala, a gente não só fala com a boca, a gente fala com todo o corpo, não é? O que é que esse falar está me dizendo? O que é que esse corpo está falando que as palavras estão escondendo? Porque isso também é muito comum. Então, quando você tocou nisso, eu fiquei aqui quietinha, refletindo sobre como ajudar as pessoas a escutar. Como a gente pode ser um diferencial de águas ouvindo. Porque isso me torna afável, me torna empática, me torna uma pessoa mais capaz de perdoar e me modifica. Então, essa afabilidade, essa doçura, passa por esse viés de ouvir. Ou estou errada? É interessante você falar isso, Sheila, porque isso me traz alguns pensamentos, né? Às vezes, existe uma diferença entre eu escutar e ouvir, né? Ouvir, a gente pode ouvir qualquer coisa. Mas, como você está mencionando aí, a gente está escutar esse trabalho de ter atenção sobre aquilo que o outro está falando, e não somente, né, na fala, mas também no jeito, que às vezes a pessoa está falando, eu estou bem, estou tudo bem, mas tudo nela, no corpo, na expressão, mostra para a gente o contrário, mostra que ela está passando por algum processo. E nesse processo a gente precisa estar ali disponível para ouvir. Muitas vezes uma pessoa pede a gente um conselho, né? Ou então quer falar com a gente, eu quero falar com você, quero conversar com você. E aí a gente dá 1000 conselhos à pessoa, né? Só que aí a gente dá conselhos de acordo com o quê, gente? A nossa perspectiva, o que eu vejo da vida da pessoa. Mas a pessoa, ela tem outra perspectiva. E às vezes ela só quer ser ouvida. E nesse processo de ser ouvida, ela mesma, por conta própria, vai chegar a uma conclusão. E depois vai chegar para a gente e vai dizer o quê? Poxa, muito obrigado, foi a melhor conversa que eu poderia ter, porque ela estava conversando consigo mesma. É isso que a gente faz na terapia, né? No psicólogo, que a gente está ali conversando conosco mesmos, porque nós não temos, às vezes, a noção de fazer isso conosco mesmo, mas no psicólogo a gente tem ali a possibilidade de estar conversando com outro que vai estar refletindo a nossa própria imagem através da nossa fala e nos dando dicas, nos auxiliando, e é um processo bastante importante, né? Eu digo que aqui no Brasil e também em outros lugares, a gente tem um preconceito muito grande com essa terapia. Terapia para gente maluca, terapia para isso, para aquilo outro. Não. A terapia é importante para o processo de autoconhecimento. E se conhecendo, você vai tomar decisões melhores, escolhas melhores. E outras, às vezes a gente está escolhendo conteúdos para nós que nos chegam nos ouvidos e que nos tornam pessoas intranquilas e amargas. É engraçado porque esses tempos, os últimos dias, eu estava vendo muito noticiário. Aí eu vendo uma coisa assim de política, de não sei o que, não sei o que mais, e aquilo estava me deixando assim numa ansiedade, num nervosismo. Meu Deus, por que eu estou me envolvendo, me contaminando com isso? Aí eu disse, não, tudo bem, eu vou saber uma notícia ou outra, não vou ficar alheio, mas eu vou deixar aquilo e vou me pacificar. Porque, como diria Gandhi, eu preciso me tornar aquilo que eu quero ver no mundo. Se eu quero paz dentro da minha própria vida, eu preciso me tornar paz. Então, eu preciso, primeiro, me acalmar. Sim. Como você tem um lago, por exemplo, né? O lago está agitado, cheio de ondas. Você não consegue ver seu reflexo. Então, é igual a mente. Quando você está com o lago já pacificado, tranquilo, você consegue ver perfeitamente o seu reflexo. É exatamente
isso. Quando a gente tranquiliza a nossa mente, quando a gente se tranquiliza e se pacifica, se torna manso, exercita esse processo, a gente consegue enxergar melhor. E às vezes, quando a gente está numa briga com um familiar, né, e um quer falar mais e quer ser mais que o outro, e a gente está ali num processo, né, de orgulho mútuo, um com o outro, um embate, às vezes, nesse processo, a gente acaba perdendo a nossa paz. Acaba perdendo a nossa paz. Não significa dizer que você esteja errado ou que o outro esteja certo, ou vice-versa. Não. São perspectivas diferentes. São visões diferentes de mundo. Então, naquele processo, quando não estão havendo concórdia, para que partir para a guerra? Por que a gente não silencia ao invés disso e dá a oportunidade do outro de se pacificar também, refletir, e às vezes a pessoa vem e assume, tá? Que às vezes fica lá aquele processo todo de disputa, mas depois a pessoa descansa um pouco a mente, né? E aí pensa, pô, é mesmo, ele tinha razão. E aí a gente acaba, vamos dizer, não ganhando, mas tipo, a gente consegue resolver esse processo de conflito, né? Imagine se a gente passasse a fazer isso em casa e com a nossa família, e isso se reverberasse para todo o conjunto social. A gente teria guerras, como a gente está vendo, guerras acontecerem em todas as partes do mundo, disputas? Não. A gente se pacificaria, porque quando um não quer, já diria o ditado, Eles não brigam. fazem, outros brigam. Então, é exatamente isso. Então, é preciso, como você mesmo disse, escutar, passar a escutar, não só ouvir, né? A gente está muito na rede social, ali, ouvindo um monte de coisa ao mesmo tempo, ansioso, e não para escutar e para perceber, e quer entulhar o outro com a minha visão de mundo. Não. Eu tenho uma visão, eu posso mudá-la. Se eu entender e pela minha próprio pensamento e raciocínio, eu ver que aquilo tem razão. Eu não paro mais para escutar e ver se aquilo que a outra pessoa está dizendo está certo ou errado. Então é isso. Passa muito por escuta mesmo, como você mencionou. Porque hoje em dia o grande problema é essa quantidade absurda de informação. Gente, se você pensar que na Idade Média, o rei Luís II, aqui da Bavária, que é o mais famoso da região, a biblioteca dele tinha cerca de 200 livros, 300 livros. Hoje em dia, no meu iPod lá no Kindle, eu tenho mais de 2.000. Se a gente pensar que não vamos longe, não, meu Deus do céu, há 30 anos atrás, para a gente saber que tinha tido um golpe, uma guerra, a guerra da Ucrânia e da Rússia, quando ela começou, a gente levaria 1, 2 semanas a um mês para a gente saber que estava tendo uma guerra lá. Hoje em dia, falta a gente ver a bomba caindo, porque alguém está lá filmando. Então, veja como as coisas elas estão chegando demais. Então, vamos pegar um exemplo de catástrofes. Há 30 anos atrás, você ouvia uma catástrofe, sei lá, teve uma catástrofe no Brasil, a gente sabia. Teve uma catástrofe lá na Ásia. Até essa notícia chegar no Brasil, levava 2, 3 semanas. Então, a gente viu que uma catástrofe por semana, 2. Hoje, se você for atrás de catástrofe na internet, você recebe uma por segundo. Aí você diz o quê? O mundo está um horror. Sim. Porque você recebe tudo de uma vez. E a nossa mente, ela não foi concebida para a gente receber muitas informações de uma vez. Não foi. Ela não é estéreo, ela é mono. Então é assim, a gente recebe uma informação, a gente processa essa informação, aí a gente está apto a pegar o próximo. Mas como a gente está recebendo muita informação ao mesmo tempo sobre o mesmo tema e criando aquelas bolhas que só recebe isso, o que é que acontece? A gente se sobrecarrega como, não sei, uma pilha, um robozinho, e aí daqui a pouco a gente começa a ter curto-circuito. E esses curtos-circuitos que a gente vai tendo, vai nos tirando do prumo. Vai fazendo com que a gente saia do nosso eu. E aí a gente, para onde a gente olha o quê? Com medo.
é aquela pessoa, já está provado, isso é neurociência, que o nosso cérebro é o quê? Burro. Tudo que a gente diz para ele, ele acredita. Ele não pergunta nada. Se você disser que essa caneta é lilás, ele vai achar uma forma de processar e concordar que ela é lilás. Porque para o nosso cérebro, é assim, ele recebe uma informação, é verdadeira. Se for algo que interessa, fica aqui na nossa memória, se não for, ele guarda no nosso inconsciente. Um dia, talvez, a gente precise. O que acontece hoje em dia? Vou pegar a televisão alemã. É uma série de crime atrás da outra. Se você assistir durante uma semana, 4 horas, 5 horas por dia, televisão na Alemanha, você vai assistir pelo menos 20, sei lá, 50, 100, 200, 300 mortes. Tá? Enquanto no Brasil é somente as novelas, na Coreia é somente o dorama, então quer dizer, cada país tem o seu foco. Você foca nisso, o que acontece? Você vai dormir, você acorda com um pesadelo doido e tu não sabe o que foi que aconteceu. Bom, o teu cérebro, você viu um monte de histórias, cheia de morte, cheia de sangue, cheia de traição. Então, o teu cérebro vai ficar atento a isso, porque é isso que está acontecendo no mundo, no teu cérebro, inconsciente. Porque no consciente, tu diz, foi só um filme. Mas o teu inconsciente não conhece essa coisa que é um filme de mentirinha. Aí, uma hora, ele vai confundir a realidade com a ficção. E acontece o que aquela criança fez. Realidade e ficção junto, ele jogou muito tempo um jogo de matar. Bom, chegou uma hora que ele matou o pai, a mãe, a irmã e não sentiu nenhum remorso. Porque para ele sobreviver emocionalmente, ele teve que fechar-se emocionalmente a tudo, se distanciou emocionalmente de tudo. Depois é fácil. Aí o cérebro toma de conta de uma forma completamente doentia, porque é isso que ele conheceu, e por isso que aí as pessoas não estão mais amáveis. Olha, o Brasil, até mais ou menos 2013, 2012, você chegava aí no Brasil, raramente você ia encontrar alguém que fosse agressivo. Hoje você está num Brasil em que o ódio foi completamente disseminado e ou você acredita no que eu acredito ou então você é meu inimigo. E o quê? Isso aí foi o quê? Uma construção doentia da cabeça das pessoas que são bombardeadas dentro de uma bolha. Quando a gente vê isso, a gente diz o que? É possível ser amável e doce? Trazendo isso para o Evangelho? É difícil. Ninguém se escuta mais, foi o que a gente começou o papo. As pessoas estão se bombardeando de notícias ruins, negativas, de notícias que só trazem medo e angústia. As pessoas estão começando a crer que o fim do mundo está chegando devido a essas notícias. Mas, gente, se a gente parar de ver essas notícias e começar a olhar do outro lado, sabe o que a gente vai ver, Rodrigo? Um mundo que nunca foi tão bom quanto é agora. Eu sou historiadora. Eu trabalho aqui com turismo, eu sou guia turística, então eu levo as pessoas àqueles lugares da Idade Média. A Idade Média era um horror, todo mundo passava fome, necessidade, inclusive os nobres. Por ano, só tinha um pequeno período que o povo comia legal. O resto era todo mundo passando fome, era todo mundo morrendo raquítico, desnutrido. Hoje em dia, morre ainda de raquitismo e desnutrição lá no cantinho da África, um ou outro pelo Brasil, mas isso não é mais massivo, isso já não é mais norma. O normal é a gente estar todo mundo nutridinho. Na verdade, o mundo todo está gordo, porque a gente está tendo caloria demais para consumir. Então, se a gente começar a voltar a focar o nosso olhar no que é bom, no que é belo e agradável, porque é isso que Deus fez, porque tudo que Deus fez é bom, belo e agradável. A gente automaticamente começa a fazer algo que você também falou no começo, que foi sobre, eu até anotei aqui, o processo de mudança que todos nós viemos fazer, que o objetivo da vida é evoluir. Então, essa evolução, esse objetivo da vida, faz o que com a gente?
Eu tenho que me encher de coisas boas, é como esse copo. Se eu começar a botar água suja aqui dentro, ele vai ficar marrom. Mas se eu continuar a botar água limpa, ele continua transparente. A questão do que eu estou me enchendo? Eu quero me encher com o quê? Eu quero ser doce e afável ou não? Se eu quero, eu vou me encher de quê? Ô Rodrigo. É dando que se recebe, né? Já diria São Francisco. Então, aquilo que eu quero receber, eu preciso dar. Se eu quero receber doçura, afabilidade, eu preciso ser doce. E como você mesmo falou, né, esse processo que a gente vive hoje de informações e muitas vezes desinformações acaba poluindo a nossa mente. Assim como a gente tem poluição de rios, poluição de mares, né, pelo plástico que a gente despeja aos montes, mas a gente também tem a poluição da nossa mente. E a poluição da nossa mente é a partir desses conteúdos que só querem mostrar para a gente um mundo terrível, né? E esse mundo terrível, na verdade, é um mundo que é plantado para justamente fazer a gente sentir medo. Porque o medo é uma ferramenta usada por essas pessoas que querem manter o status quo da Terra, né? Esse status que a gente tem hoje, mas que eles não vão conseguir, porque a lei de progresso é soberana. E essa ferramenta que paralisa, muitas vezes, nosso movimento, né? A gente não pode permanecer na inércia. Ser manso e pacífico não significa ser passivo. Isso. A pessoa que é mansa, a pessoa que é afável, doce, pacífica, ela é uma pessoa que ela se posiciona. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Massacrar pessoas e deixá-las passando fome está errado. Destruir a natureza e exaurir seus recursos por conta de ganância está errado. Então, é preciso que se posicione. Mas a questão é como vamos nos posicionar. Veja Gandhi. Gandhi protestava contra a exploração do Inglaterra lá na Índia. E aí o que aconteceu? Os protestos dele aconteciam, mas sempre de que, gente? De maneira pacífica. Ninguém pegava em arma, ninguém saía para lá para esbravejar e bater em ninguém. Era um protesto pacífico. Existia uma posição, mas era sempre pacífica. Aqueles que querem amedrontar, eles é que estão com medo, porque sabem que o tempo aqui é limitado e curto. Em algum momento acabará, porque a Terra ela vai progredir sim ou sim. E assim, aqueles que permanecerão aqui são aqueles que estão sintonizados com a lei que o Mestre nos colocou, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, é preciso selecionar os conteúdos que a gente está vendo na internet, na TV, e também buscar todas essas outras alternativas que a gente vê, tantas iniciativas, Sheila, que a gente vê boas no mundo, Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, organizações das Nações Unidas para combate à fome, tantas outras coisas que a gente não busca. Sim. Organizações como o Projeto Sopa Solidária, que é um projeto que eu participo, que está no município de Ujuca, que é uma organização que está ali também para trazer apoio à sociedade, né, que é mais vulnerável, e é um projeto que precisa de recursos, precisa de apoio e precisa de movimento. Às vezes eu não estou num lugar, não estou perto daquele projeto, mas eu posso fazer o que eu posso contribuir de alguma forma. Eu trabalho, eu tenho recurso, não tenho tempo, eu contribuo com recurso. Não está errado, é um movimento. Cada um dá aquilo que tem para dar. Exatamente. Então, esse processo é movimento e nós precisamos nos movimentar. Estamos em transição, estamos na separação do joio do trigo e não dá mais para ficar no muro. Tem que se posicionar. Sim. E isso você fala é muito pontual, Rodrigo, é muito sério, porque as pessoas acham que ser amável e doce significa ser omisso. Mas a gente tem que ser muito claro. Amabilidade, doçura, não me transforma numa pessoa omissa. Ela me transforma numa pessoa não violenta, o que é diferente, tá? Porque pegar as armas e ir para a rua, isso é violência.
A violência até hoje já está mais do que claro, basta a gente ler qualquer livro de história, qualquer revolução, a gente vê o quê? A violência, ela só traz violência e destruição. Ela jamais vai trazer crescimento, doçura, afabilidade, nada. Então, ser doce e afável é como ser como Gandhi, ser como a Madre Teresa de Calcutá, ser como a Irmã Dulce. Querem pessoas mais doces do que essa, mas elas tinham um posicionamento, elas tinham uma postura. E é disso que a gente está falando. Você ser doce significa eu creio no que o Cristo diz. Bom, se eu creio no que o Cristo diz, eu vou ser contra a pena de morte, eu vou ser contra guerras, eu vou ser contra abusos sexuais, eu vou ser contra pessoas gritando na rua, destruindo as coisas, eu vou ser contra qualquer tipo de violência, porque o Cristo ele foi tão manso, que a gente nunca viu o Cristo pegar na arma. Ao contrário, na hora que ele foi preso, ele fez o quê? Pedro puxa a arma como um bom ser humano e corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha e cola. Opa, Pedro, não. Isso não é um cristão. O cristão, ele é doce e manso. Nós cremos nisso, então a gente tem que sair de cima do muro. A gente já viveu muito em cima do muro, como você falou. A gente já viveu muito nessa coisa de eu não sei o que fazer. Mas sair de cima do muro significa se pacificar, que isso você falou de forma magistral, e pacificado, ajudar o próximo também a se pacificar, e todos pacificados internamente, nós vamos ter abertura para diálogos, abertura para se organizar as coisas sem precisar destruir nada nem ninguém, abertura para aceitar simplesmente que você é diferente, que você está num planeta diferente do meu, e está tudo certo, porque veja o universo, gente, não tem um grão de areia que seja igual ao outro. Um grão de areia. Não tem um planeta que seja igual ao outro, não tem um ser humano que seja igual ao outro. Então, como é que a gente quer todo mundo agora como soldadinho de chumbo? Tudo igual? Não pode. Então, viva a diversidade, viva o respeito pelo outro, porque Jesus respeitava demais. Olha só, 12 apóstolos, cada um mais torto do que o outro. Porque eu não sei se eu pegaria nenhum deles para ser meu assistente. Porque, olha, era assim, cada um mais troncho do que o outro. Mas Jesus pegou e viva a diversidade, aceitou cada um como era, trabalhou com cada um com tranquilidade, serenidade, respeitando o tempo do outro. Quando é que a gente vai começar a fazer isso? Isso é que nos torna doce e afável? Estou errada, Rodrigo? Exatamente. E assim, isso faz lembrar realmente a parábola que Jesus falou, né, do rei que chama, né, os convidados. Esses convidados inicialmente não aceitam, mas aí ele convida a todos que estão lá, seja pelas vielas, seja pelos lugares quais forem, e convida bons e maus. Ou seja, aquelas pessoas que ainda têm muitos defeitos. É por isso que Jesus não escolheu pessoas perfeitas para estar do lado dele. Ele escolheu pessoas comuns, normais, normais, vamos dizer assim, né? Comuns como nós. Comuns. Mas essa escolha que ele faz, ele só faz uma exigência, que é o do traje nupcial, que é o da caridade, o da fraternidade. Então, é você entender que o outro é parte de você. Nós e o universo somos uma coisa só. Então, ninguém vive sozinho. As pessoas precisam umas das outras. Sim. Precisam umas das outras para se fazer felizes. Não é bom ter uma conversa com uma pessoa, amiga. Não é bom ter o carinho da mãe ou o aconchego do pai. Não é bom ter colegas de trabalho que vão te auxiliar em vez de competir com você e querer puxar seu tapete. Então, se a gente quer criar um ambiente de harmonia e atrair esse ambiente de harmonia, a gente precisa primeiro se tornar harmônicos, primeiro conosco, e daí expandir isso, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, se eu não pacifico a mim mesmo, se eu não me torno melhor para mim mesmo,
eu não vou ser melhor para o outro. Eu vou entregar para o outro exatamente aquilo que eu entrego para mim. Então, passa muito por isso de nós nos orientarmos primeiro por dentro e daí partir para o mundo de fora, entregando tudo aquilo que a gente está aprendendo. Todos nós somos aprendizes. Não tem ninguém aqui que seja professor ou mestre. Mestre, nós tivemos um e levamos ele à cruz. Então, nós somos aprendizes. Somos ainda pessoas em formação, pessoas que estão compreendendo agora. Eu agora entendi que eu errei nesse ponto. Poxa, vou reconhecer e não me culpar. Aquilo ficou no passado, e o passado está no passado. Águas passadas não movem moinhos, eu adoro ditados. E aí a gente segue em frente. Poxa vida, muitas pessoas se prendem em depressões porque se frustraram no passado, ou mesmo em ansiedades, pensando sempre lá na frente, no futuro. Veja que está sempre no futuro ou no passado. E se esquecem de estar aqui, agora, no nosso presente, realizando. Rodrigo, mas as tarefas são muitas. Mas será que não tem um tempinho na sua agenda, uma hora que seja do dia? Não, poxa, deixa eu procurar aquela minha amiga ali, ver como é que ela tá. Deixa eu ali cuidar, fazer um trabalho voluntário junto a uma organização, porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer nós mesmos sozinhos, né? Então a gente precisa procurar uma organização, se juntar a ela, somar, agregar. Era isso que Jesus queria. Onde dois estiverem, ali estarei. Onde dois estiverem em meu nome, ali estarei. Então a gente precisa sempre se preocupar com isso. Sim. Isso é algo que as pessoas esquecem, que a gente sozinho não é nada. A gente tem uma historinha que eu adoro, não é? Umas pessoas que iam para a igreja, aí um belo dia o rapaz não quis mais ir, se chateou lá com alguém e não voltou. Para a gente é o centro espírita. E aí a gente se chateia, seja com o dirigente, seja com alguém que está lá, um trabalhador, que trabalha com a gente, não vou mais naquele lugar. Aí vou ficar em casa, eu não preciso de templo, em minha casa eu curto. Só que com o tempo vai faltando uma coisinha bem pequenininha chamada compartilhamento. Tá? Ter contato com pessoas que têm a mesma crença que a gente. Aí você começa a murchar, igual a florzinha quando você arranca do pé. Igual uma brasa que você tira do fogareiro. Ela começa a morrer. E esse é que é o ponto. Claro que tem pessoas que vão ser diferentes de mim lá no centro, porque todos nós temos uma história. Isso. A minha história é completamente diferente da sua. E eu não estou falando só dessa encarnação, não, eu falo de todas as outras. Exato. Porque para a gente estar aqui hoje, nós já somos espíritos bem velhos. E dentro desse contexto, quando a gente começa a compreender isso, aí a gente faz como a historinha dos porcos-espinhos. Lá naquele país frio, gelado, cheio de porco-espinho, os porcos-espinhos morriam, porque quando chegavam um perto do outro, eles se espetavam todos. Então, eu ficava bem longe. Só que ficar bem longe, você morria de frio. Até o dia que eles entenderem que eles tinham que ficar próximos o suficiente um do outro, agora, sem espetar um ao outro, respeitando o espaço dos espinhos. No dia que a gente começa a respeitar o espaço do outro, nem eu me magoo e nem magoo ele, porque eu vou ser doce, afável, eu vou ser carinhosa com ele, ele vai fazer alguma coisa, ele que eu falo é o outro, tá? Pode ser homem ou mulher. Então, dentro desse contexto, a gente, para poder entrar nessa linha da doçura e da afabilidade, a gente tem que serenar. E na hora que a gente sereniza, aceita o outro, aí sim, aí é fácil. Então, mesmo eu estando em Marte e o outro estando em Vênus, ou sei lá onde, a gente vai somente ficar juntos, mas respeitando o espaço que o outro precisa. Mas, Rodrigo, querido, eu acabei de ver, a gente já está 1 hora conversando. O nosso tempo já acabou. Então, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais,
uma oração para a gente de encerramento, e para o nosso público eu já vou me despedindo de cada um de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Adorei, como sempre, cada minuto. Agradeço ao canal Paulo de Tarso, lá em Portugal, e também lá no Recanto da Prece, no Mato Grosso do Sul, que estão retransmitindo o programa, o podcast Sopro de Luz. Gratidão a todos vocês, Rodrigo, você foi fantástico, gratidão. Gratidão também a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Eu aguardo vocês na semana que vem em mais um Sopro de Luz, inspirando almas. Eu quero agradecer a você, Sheila, e o pessoal do canal por ter acompanhado até aqui, e também dizer que foi um prazer falar sobre esse tema. E agora vamos entrar, então, em sintonia com o mestre, né? Fechando um pouco nossos olhos. Vamos novamente respirar 3 vezes profundamente, inspirando pela boca e expirando pelo nariz, expirando pela boca, bem devagar. Amorável Mestre Jesus, vós nos disseste: ama o teu próximo como a ti mesmo. Em teu nome, Mestre, viemos a esse planeta tão lindo, tão maravilhoso, de tanta natureza e beleza, nos regozijamos. Mestre, mostra o caminho para o nosso aperfeiçoamento, guia e ilumina nossos passos, estando conosco na caminhada, nos orientando nos momentos mais difíceis, nos fortalecendo para alcançar, então, o grande objetivo da vida, que é amar, amar e amar, sem condições, evoluindo nesse processo. Obrigado, Mestre, por todas as oportunidades de realizar o bem, de estar um pouquinho mais junto de Ti. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, beijos carinhosos a todos vocês e a você também, querido Rodrigo. Foi fantástico. E a cada um de vocês que vão assistir a este podcast. Lembrando, meine liebe deutsche Zuhörer und Zuschauer, dieses Programm ist eine Aufnahme. Deswegen, wir könnten euch nicht bieten die Möglichkeit zu einer Übersetzung. Aber ihr könntet uns schreiben und wir schicken euch eine Transkription von dieses Programm. Danke und bis nächste Woche noch einmal. So, gente, tchau e até a próxima semana com mais um Sopro de Luz, inspirando almas.